Vamos falar agora sobre constipação ou prisão de ventre, um distúrbio que atinge, em média, 30% da população, principalmente as mulheres. E para conversar com a gente aqui no estúdio, eu recebo o Dr. Alfredo Salim, que é clínico geral do Hospital Sírio-Libanês. Boa tarde, doutor. Explica pra gente o que caracteriza a constipação intestinal. Então vamos lá. Evacuação, eliminação de fezes. Fezes é um produto do nosso metabolismo que se eliminam escórias, coisas produzidas no nosso aparelho digestivo e eliminadas pela evacuação. O que é uma evacuação normal? Não conta o número de evacuações por dia, ou se é dia sim, dia não, ou a cada 3 dias. Evacuação normal é uma evacuação, uma defecação feita de maneira suave, sem ter que fazer esforço, sem sofrimento, sem dores. Fezes pastosas, eliminadas facilmente. Quando a pessoa, um ser humano, tem uma eliminação dessas fezes de maneira sofrível, com dificuldade, tendo que fazer muito esforço, fezes ressecadas, endurecidas, não em forma de bastão, mas em forma de pedrinhas, de bolinhas, então estamos diante da obstipação intestinal. É muito mais comum em mulher, é verdade. Por quê? Por causas hormonais, anatômicas e até sociais. A mulher tem mais dificuldade em lidar com a evacuação, com a eliminação das fezes. Agora, por que uma pessoa pode ter obstipação, pode ter prisão de ventre? Existem causas de doenças, né? Existe megacólon, que é uma doença que tem uma grande dilatação do estômago, e isso é uma doença que causa obstipação. Alterações hormonais, o hipotiroidismo é uma causa de obstipação intestinal, de prisão de ventre. Problemas neurológicos, quem tem doença de Parkinson, quem tem necessidade de uso de medicamentos para a neurologia, esses medicamentos causam ressecamento no intestino e dificuldade na movimentação do intestino para eliminar as fezes. Agora, nos seres humanos normais, que não tomam nenhum remédio, que não tem nenhuma doença que possa causar esse distúrbio, a obstipação é causada, a constipação, a prisão de ventre é causada por má alimentação, por uso de alimentos que tenham poucas fibras. Fibras são elementos que nós temos nos alimentos que formam um bom bolo fecal. Sim. Pessoas que ingerem pouco líquido, a pessoa que ingere pouco líquido, ela tem que entender que o próprio organismo utiliza o líquido do seu aparelho digestivo para reabsorver, para manter o volume de líquido normal. Então, a pessoa que toma pouco líquido tem fezes ressecadas. E uma coisa interessante também, além do tipo de alimento, certo? As pessoas que, no mundo moderno principalmente, ou por outros motivos, inibem o reflexo da evacuação. As pessoas deveriam ter uma evacuação mais ou menos programada, certo? Através de um reflexo chamado gastrocólico. Existe, quando cai alguma comida no seu estômago, existe um estímulo para que o intestino se movimente e tente eliminar as fezes, e a pessoa se inibe. E isso vai sendo bloqueado, até que começa a prender mais o intestino. É isso. Doutor, quando é preciso começar a se preocupar com essa questão? Qual é o momento aí que a pessoa tem que ter atenção maior? Quando ela começa a sofrer dessa prisão de ventre, quando ela começa a ter dores, dificuldade na evacuação, começa a ter complicações. Existe uma coisa chamada fecaloma, que é um acúmulo imenso de fezes na ampola retal, próximo ao ânus, onde tem a saída das fezes, e que
essas fezes ficam ressecadas, acumuladas. A palavra fecaloma significa um tumor de fezes, que às vezes precisa ser retirado manualmente ou até com anestesia ou fazendo lavagens para eliminar esse fecaloma. Patologias de canal anal. Quem tem uma obstipação importante tem fissura anal, aí começa na hora de evacuar ter sangue nas fezes. Piora a situação de hemorroidas, quem tem obstipação intestinal tem mais hemorroida. Lógico que a longo prazo, quem é obstipado aumenta a chance de câncer de intestino. Quem tem moléstia diverticular e tem obstipação intestinal aumenta a quantidade de inflamação dos divertículos, a chamada diverticulite. E tudo isso fica ainda cercado de um grande desconforto. Parece besteira, mas a palavra enfesada, a pessoa está enfesada, é sinônimo de cheia de fezes. Nossa. Porque é uma coisa que traz distensão abdominal, causa cólica, causa, a pessoa fica chateada de ter aquilo o tempo todo. Então, o obstipado verdadeiro, que não tem relação com doenças, e mesmo tendo relação com doenças, merece um tratamento adequado, mas aquele obstipado, aquele que não consegue ter uma atitude fisiológica de evacuar, tem que se preocupar sim e tomar providências. Doutor Salim, o senhor falou que as mulheres elas têm um índice maior aí de apresentar esse quadro de constipação. Na gravidez em específico, é mais grave esse problema? Se agrava mais? Se agrava sim. Por quê? A mulher grávida, por questões hormonais e por questões anatômicas, até pela alimentação, por questão do aumento do útero, ela tem maior chance de ficar mais obstipada, ter mais dificuldade. Então, são pessoas que merecem uma orientação do seu obstetra de fibras, de alimentos adequados, de coisas que produzam um bom bolo fecal e sejam eliminados de maneira fácil. Entenda, eu sempre cito isso porque é a melhor definição para ser ou não ser obstipado. A evacuação fácil, quer dizer, uma coisa fisiológica que você vai lá no banheiro, se senta e relaxa a sua pelve, faz um pequeno esforço e elimina as fezes. Esta é a evacuação normal. Aquela pessoa que precisa fazer muita força e que sofre às vezes para poder evacuar, essa pessoa tem uma obstipação intestinal. E aí, com as possíveis complicações já citadas. O que fazer? Sim, importante. A nossa mensagem é essa. O que fazer em quem tem obstipação? Não existe um tratamento milagroso. Quem é obstipado e não tem nenhuma outra doença, merece uma orientação dietética. Receber alimentos à base de fibras, cascas de frutas, bagaço de frutas, fibras, farelos nos alimentos. Isso tem que ser sempre rico em elementos que não são absorvidos pelo seu corpo e produzem um bolo fecal adequado. Doutor, falando em alimentos, o suco de laranja realmente é funcional nesse caso? A aveia? Sim, aveia, farelo de trigo, suco de laranja, o bagaço da laranja, a casca das frutas, onde tem elementos que formam fibras, são todos elementos que aumentam a quantidade de fibras, produzindo um bom bolo fecal. Ameixa preta, ameixa seca, damasco seco, são alimentos que têm muitas fibras, e isso cria o quê? A feitura de um bom bolo fecal, acompanhado das pessoas que não têm nenhum problema renal ou cardiológico, de grande ingestão de líquidos. Você tem que umidificar suas fezes para poder evacuar bem. Sim. Outra coisa que se faz, além dessas orientações, obedecer o seu organismo quando ele demonstra, porque você tem a sensação que vai evacuar. Então, quando isso ocorre, de preferência, vá e evacue. Porque se você segurar essa evacuação, esse reflexo desaparece, você fica com as fezes acumuladas
e há a absorção de líquido dessas fezes, formando as fezes ressecadas, que são as fezes que terão dificuldade em ser eliminadas. Quando só isso não for suficiente, e não é fazer isso uma ou duas vezes e acabou, fazer isso constantemente até voltar a ter um reflexo de evacuação normal. E orientação médica, evidente, medicamentos para ajudar também são importantes, mas a pessoa tem que entender que o uso constante de laxantes para corrigir esse problema não é adequado. Tem que ter orientação médica, porque o próprio laxante, dependendo do tipo de laxante, ele causa lesão na mucosa intestinal e piora dessa obstipação. O intestino fica mais preguiçoso, mais lento de funcionar, certo? E pode provocar uma dificuldade muito grande para poder resolver essa situação. Então, as pessoas que acham que tomando mesmo os laxantes homeopáticos ou laxantes populares, eu resolvo, eu só consigo evacuar tomando tal laxante. Isso é ruim. Tem que ter uma boa orientação médica para haver uma mudança nesse fato, porque o paciente, a pessoa que só evacua usando laxantes, ela está causando lesão intestinal, melanose intestinal e preguiça no funcionamento do intestino. Então, a mensagem do dia é: quem tem essa dificuldade em evacuar, tem que se corrigir sim, porque está sendo levado a ter doenças do canal anal, como fissura, hemorroida, abscesso perianal pode ser causado por isso, diverticulite, aumenta neoplasias de intestino e não vai resolver só tomando laxante. Tem que ter uma orientação dietética, ingestão de líquidos, alimentos que causem formação de um bom bolo fecal para voltar à normalidade. Normalmente, quem tem obstipação crônica tem que ter a humildade de seguir um programa de correção desse problema, porque isso não se resolve da noite para o dia. A pessoa vai ter que ter orientação dietética, ingestão de líquidos, horários para poder corrigir o problema. E isso não é tão raro de acontecer, mas não é um assunto que se conversa no dia a dia. É ainda um tabu, né, doutor? Ou se tem. Sim. Principalmente nas mulheres. E o tratamento ideal, então, seria esse, utilizar da alimentação, como o senhor falou. E a orientação médica seria qual, doutor? Tem algum medicamento ideal? Existem, quando a pessoa está numa situação muito avançada de obstipação, existem fibras sintéticas produzidas pela indústria farmacêutica para estimular a formação de um bom bolo fecal. Enquanto isso, mudança de orientação dietética. Normalmente o obstipado, quando você vai fazer um histórico da sua alimentação, é um histórico muito ruim, é um histórico que não tem muita fibra, não tem verdura, não tem legumes, não tem cascas, não tem frutas. Por exemplo, são pessoas que têm uma alimentação bem pobre nesses fatores. Excesso de ingestão de proteína animal é uma coisa que causa esse problema. Às vezes está tomando algum remédio por algum problema e isso também piora a situação. Então tudo isso tem que ser revisto com a orientação médica, nutricional e medicamentosa. Mas insisto, não achando que usar laxantes que provocam irritação na mucosa intestinal e para produzir água e aumentar a motilidade intestinal, achando que o laxante resolve. E quando está nessa situação, dá muito trabalho reverter. Doutor, com relação aos lactobacilos, eles realmente são funcionais nesse sentido de ajudar aí o organismo a funcionar de forma legal? Sim, ajudam. Então é uma das coisas que a medicina vai orientar um paciente. Não adianta também o paciente achar que usando probióticos, lactobacilos, só isso é suficiente. Não. Também faz parte, mas tem alimentos que são ricos em lactobacilos, em probióticos, que não há necessidade de remédios, ou remédio por algum tempo, mas todos esses tipos esses medicamentos têm que ser substituídos por alimentos da natureza
para corrigir o problema. Obstipação intestinal é uma coisa muito interessante, como te falei, pouca gente fala, pouca gente assume, certo? E pouca gente procura um médico para resolver. Às vezes, tem situações em que a obstipação intestinal, quer dizer, recente, porque normalmente isso ocorre por um longo período. De repente a pessoa não tinha nada e fica obstipado. E acha que não estou comendo direito. Não, tem que fazer um diagnóstico para saber se existe alguma doença que causou esse distúrbio. Por exemplo, hipotiroidismo, diabetes, são doenças que podem levar à obstipação. Então, uma obstipação intestinal, um intestino preso, uma evacuação sofrida, é sinônimo de se procurar um médico, para ele entender o porquê, para saber se é só questão de orientação, e não é só questão de orientação, fundamentalmente questão de orientação, ou também se existem outras patologias. Então, a obstipação intestinal merece ser discutida sim, para que as pessoas saibam que é uma coisa que tem correção, tem esclarecimento e às vezes pode trazer problemas mais sérios.